Olá pessoal, estamos aqui no último dia da ASCO Gênito Urinário em São Francisco e a ideia na verdade é conversar um pouco com vocês sobre o que teve de interessante em termos de tumores uroteliais e tumores de rim. E aí Andrei, eu sou Oren Smaletes, Andrei Soares, vocês já conhecem e aí a gente vai conversar um pouquinho com vocês. Bom, Oren, acho que a gente pode destacar pelo menos 3 tópicos em câncer urotelial. Eu acho que 2 tópicos importantes é a busca de biomarcador, então do estudo em Vigor 211 da atezolizumab pós-falha de platina. O Tamposo mostrou um pouquinho sobre a busca de biomarcadores, aparentemente a carga mutacional e PDL1, principalmente quando avaliados em conjunto, podem ser um preditor de resposta. Teve também a apresentação de uma atualização de 27 meses de segmento mediano do Keynote 045, que é o estudo de pembrolizumab, também no mesmo cenário, para pacientes que falharam a platina, e a gente vê que realmente o benefício da droga continua. Mas eu te devolvo porque eu acho que o tema mais importante da sessão urotelial foi, na verdade, a quimioterapia adjuvante em trato urinário alto, né? O que você achou? Que a gente pode pensar um pouquinho sobre esse estudo? Eu acho que os autores do estudo têm que ser congratulados para pela primeira vez ter um estudo randomizado fase 3 para quimioterapia adjuvante para os tumores de trato alto. Eu acho que a gente já acabava fazendo para os nossos pacientes quimioterapia para pacientes que tinham realmente tumores de alto risco. Eu acho que a gente extrapolava os dados das doenças de bexiga para a doença de trato alto. Eu acho que, claro, acrescenta mais um nível de evidência, mas a minha visão é que a gente já estava fazendo e vai continuar fazendo. Eu vejo ainda o grande papel aqui da imunoterapia, voltando agora no papel da imunoterapia. Eu acho que você falou muito bem do estudo de pembrolizumab em segunda linha, que teve ganho de sobrevida global, mostrou, e que infelizmente a gente ainda não tem nenhum biomarcador para pembrolizumab, e o estudo de atezolizumab, que foi um estudo a princípio negativo, e eles agora estão tentando ver quem são aqueles pacientes que eventualmente podem ser positivos, o estudo que a droga pode ter um benefício, então aí talvez os biomarcadores, isso vai em direção a tentar ver melhor biomarcadores preditivos para quem é aquele paciente que a quimioterapia deve ser bem, para quem é aquele paciente que a imunoterapia vai ser boa. E a ideia, na verdade, é a gente tentar estratificar, talvez como a gente estratifica para câncer de mama, luminal, basal, basal-like, P53 afins. Então acho que a gente vai caminhar nesse sentido para poder ver quem é o paciente para quimio, quem é o paciente para imunoterapia. Isso é interessante que eles citaram bastante isso, né? Principalmente falando do TCGA, né? O Atlas do Genoma Humano. Eu acho que o único grande problema é que a gente ainda não tem muito homogeneizado os tipos que avaliam os subtipos moleculares e ainda uma avaliação prospectiva desses dados. Mas eu acho que esse realmente é uma boa linha de... Vai ser o caminho, vai ser o caminho. A gente vai ter que sair do tumor urotelial, ponto. Acho que é o tumor urotelial e vai ter... E no trato alto, resgatando no trato alto, é até interessante, que quase metade dos pacientes acabam apresentando com instabilidade microsatélite, né? Então que é até um atrativo a mais eventualmente para imuno. E falando um pouquinho de rim, Oren, o que a gente teve de novidade? Eu acho que rim a gente vai ter ainda agora à tarde, a gente vai ter umas coisas bem interessantes, já deu para dar uma olhadinha nos papers, nos abstracts e nos posters. Eu acho que, de novo, a imunoterapia já tinha sido mostrado na ESMO do ano passado como uma primeira linha para pacientes com doença metastática, principalmente nos pacientes de risco intermediário e alto risco. Acho que isso está se fortalecendo, aqui se falou bastante disso. Os inibidores de TKI para os pacientes de baixo risco. Eu acho que agora à tarde a gente vai ver a junção pela primeira vez de um anti-VEGF com imunoterapia. Os dados são interessantes, já mostraram dados em outros ASCOs e agora também aqui vão reforçar dados de TKI com imunoterapia. Então, como eu falei, a gente vai ter agora dados de atezolizumab com bevacizumab, então imunoterapia com anti-VEGF e dados interessantíssimos com pembrolizumab com axitinib, pembrolizumab com levantinib. Nós mesmo lá no hospital vamos abrir agora um estudo de adjuvância com imunoterapia.
e também um estudo para doença metastática em primeira linha de imunoterapia com TKI. Então acho que é uma coisa bem interessante, acho que a gente está no caminho disso. O bastante interessante, que a gente comenta rapidinho do fase 3, que eu acho que é o que, pela importância do estudo, mas pembrolizumab com axitinib foi atualizado fase 1 e a taxa de resposta foi para impressionante 73%, quer dizer, aumentou. Era 71, 73. E o que é mais interessante, quando a gente olha esse estudo, o controle de doença chegou em incríveis 90%. Quer dizer, só 10% dos pacientes realmente tiveram progressão quando começaram a tratar. Então, acho que é uma combinação interessante. O Emotion 151, na verdade, ele vem para uma tentativa de tentar nichar os pacientes com um biomarcador que seria o PDL1 positivo. Agora, infelizmente, a gente perdeu essa chance de realmente fazer isso e a gente tem alguns dados que são um pouco conflitantes do estudo, apesar do endpoint primário de sobrevida de progressão ter sido alcançado de em torno de 11,2 meses versus 8,7 meses, na verdade 7,7 na população PDL1 positiva, que era o endpoint primário. Isso foi na análise do investigador, quando foi feita a análise da revisão central, eles acabaram não tendo. Então, infelizmente, os dados, a gente acho que levantou muito a barra de primeira linha da tratamento de câncer renal com Nivo e IP, né, com o Checkmate 214, acho que agora a gente precisa buscar um pouquinho isso. Né? E uma coisa que é interessante, que o Bernardo Scudia colocou muito, hoje de manhã muito claro, que está se começando vários estudos onde, para a primeira linha, onde o braço controle não vai ser o que ele considera que seja o ideal agora, que é IP com Nivo. Principalmente nos pacientes de doença intermediária e doença de alto risco. Então, isso vai atrapalhar nosso avanço lá para frente. Vai ficar de novo. A gente vai ter várias opções em primeira linha e aí como escolher de novo na ausência de biomarcadores. Então, assim, a gente fica carente de biomarcadores ainda nos tumores urológicos, mais um assunto. Acho que para a gente finalizar, em relação a outras histologias, nefrectomia, acho que também teve aí vai ter uma apresentação agora logo no comecinho da tarde sobre isso, né? Nefrectomia citoredutora para pacientes não clear cell. E assim, da mesma maneira, são dados retrospectivos, né? Mas o que a gente viu é que também aparentemente há um benefício de nefrectomia citoredutora para esses pacientes. Acho que essas foram as grandes novidades aí de urotelial e rim. Fiquem ligados para mais novidades.